Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez que nós podemos nos reunir para a sua, a minha, a nossa Hora Nazareno. Um devocional da Igreja do Nazareno no Tauá para abençoar a sua vida e abençoar todos aqueles que têm estado ao alcance da nossa voz. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em um trecho do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 3, a qual vai nos dizer o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Que sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos? Todos nós estamos associando esse período de pandemia como o final dos tempos, ou como um sinal, melhor assim dizendo, sobre o final dos tempos. Aquilo que vai culminar com a volta de Jesus. Nós temos certeza que Jesus voltará. Como também temos certeza que tudo aquilo que ele falou que aconteceria antes da sua vinda, vai acontecer. Algumas dessas coisas já estão acontecendo e outras vêm acontecendo ao longo dos anos. Pandemias, não é a primeira vez que acontece. Pelo menos nos últimos 4 séculos, nós tivemos algumas pandemias por aí. Mas o que nós deveríamos perguntar, já que isso não é para que nós possamos marcar a data da vinda de Cristo, e sim para que nós tenhamos consciência que Ele voltará, e voltará para a sua igreja, com todas as honras e glórias a qual a sua palavra diz que terá esse acontecimento, e que todos os sinais antes desse acontecimento também acontecerá. Nós deveríamos perguntar: por que alguns sinais? Qual é o propósito deles? Quando você vai numa estrada, os sinais te servem para fazer você chegar em algum lugar. As placas, sinalizações servem para isso. É claro que hoje, na prática, nós temos o GPS, mas não podemos confiar 100% neles. Às vezes, ele nos leva a lugares que não é muito do nosso agrado. Então, as placas, os sinais, às vezes nos são mais seguros, porque são fixos, nós estamos vendo, nós sabemos que tem ali. A Bíblia também, quando nos fala de sinais, ela fala com um propósito. Então, se Jesus Cristo falou que a sua vinda precederia de alguns sinais, é claro que ele tinha um propósito para isso. E eu quero nessa noite de hoje, nesse nosso devocional, comentar pelo menos 3 propósitos deles. O primeiro propósito deles é que nós podemos perceber que em meio a essa pandemia, nós vemos que a nossa sabedoria é limitada. Nós temos 2 ideias para este vírus. A primeira é que ele possa ter acontecido por acaso. A segunda é que ele tenha sido literalmente fabricado em laboratório. Mas tanto a primeira como a segunda, o que nós vemos aí, já que isso já vem completando pelo menos quase 6 a 7 meses, é que a ciência, a medicina e a sabedoria do homem não é capaz de fazer parar um simples vírus. Ou seja, se ele foi um acidente, eles não sabem como fazer parar. E se ele foi fabricado, não fizeram antídoto. Isso por quê? Porque a nossa sabedoria é finita. Nós não temos condições, por mais que a ciência tenha evoluído. Por mais que a gente tenha visto coisas extraordinárias nesse tempo, nós ainda vemos
um display, ou seja, não há possibilidade do homem, com a sua sabedoria, fazer determinadas coisas. E o único, de fato, onisciente é Deus. Deus sabe todas as coisas. A segunda lição que nós tiramos com isso tudo é que a nossa economia é de papel. Um pequeno vírus está destruindo a economia de todo mundo. Ricos, pobres, milionários, bilionários, todas as pessoas estão, de certamente, sofrendo financeiramente com esses acontecimentos. Por mais que algumas pessoas possam estar tirando proveito, mas nós podemos ver que a nossa economia de papel é baseada em coisas que são circunstanciais. E há um momento em que todo mundo pode entrar em um colapso, seja ele financeiro, seja ele na área de saúde, ou qualquer coisa que seja, ou mesmo em termos políticos. Isso porque a nossa sabedoria é de papel. Nós não temos condição de nos manter por mais tempo. Se isso durar, como na época de Elias, 3 anos e meio de seca e de crise econômica, como foi naquele lugar, certamente o mundo irá à ruína total. Guerras e mais guerras surgirão a partir do momento que isso leve um longo tempo. E o terceiro ponto que nós também podemos aprender com essa pandemia é que nós somos frágeis, ou seja, a fragilidade humana. Durante praticamente os últimos meses, ou os últimos 5 anos, vamos dizer assim, todas as pessoas, ou os livros mais lidos do mundo, eram livros de autoajuda. E tudo que esses livros faziam é falar que somos fortes, que somos isso, que somos aquilo, que podemos fazer isso, que podemos fazer qualquer coisa. E a gente poderia perguntar, em meio a tudo isso, para que servem os livros de autoajuda quando você está no hospital, sem condição de respirar, utilizando um aparelho que não pode te dar esperança? Mais de quase, pelo menos 2 milhões de pessoas morreram. E pode ser que morra muito mais. Podemos chegar a 5 ou a 10 milhões de pessoas mortas por este vírus. E aí a gente pode pensar, e a fragilidade humana? Ou a força humana? Aquela pessoa que praticava exercícios físicos, aquela pessoa que ia regularmente ao médico, aquelas pessoas que tomavam remédios, vitaminas, coisas semelhantes a essas também têm morrido. E aí a gente pode perceber, somos frágeis. Então, dentro de todas essas coisas, nós precisamos entender apenas uma: é que o homem, de fato, abandonou o seu Criador para adorar a criatura, e agora a criatura não tem resposta. O homem deixou a Deus o seu manancial de água viva e cavou para si cisternas rotas, a quais não podem reter as águas vivas que é o Senhor. O homem confiou no outro homem e agora já não consegue mais dar continuidade no paralelo. Tanto João aqui transcreve as palavras de Cristo em Mateus, e João também as transcreve no livro de Apocalipse. Só que Apocalipse ele descreve as pragas, as pandemias de uma outra forma, de uma outra maneira, e talvez de uma forma mais abrangente. Ele fala sobre aberturas de selos, ele fala sobre derramamento de taças, ele fala sobre cavalos, e tudo isso para descrever a mesma coisa que Jesus Cristo estava descrevendo. Mas há algo que João nos fala no capítulo 9 e também no 16, mas o 9 é algo mais acentuado, e eu queria apenas ler, nós falaremos disso
numa outra oportunidade, mas no capítulo 20 e no capítulo 21, no capítulo 9 e no versículo 20 e 21, João escreve o seguinte: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras. Eles não deixaram de adorar o demônio, os ídolos de ouro, a prata, o bronze, as pedras de madeiras, que não podem ver, não pode ouvir e não pode andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, e nem das suas imoralidades sexual, e nem dos seus frutos. Se essa pandemia, ou se todas elas, nos revelam os sinais da volta de Cristo, e os sinais da volta de Cristo, existe um porquê, e o porquê é para que o homem chegue ao arrependimento, para que o homem busque a Deus, para que o homem encontre em Deus as suas saídas. João nos escreve profeticamente que mesmo com todos esses acontecimentos, os homens não se arrependerão. Não se arrependerão das suas idolatrias, não se arrependerão das maneiras injustas a quais buscam o dinheiro, não se arrependerão da sua prostituição, não se arrependerão das suas ações, de sexualidade, homossexualidade. E aí nós podemos perceber uma coisa: Deus tem dado uma oportunidade de arrependimento. Arrependimento. Essa talvez tenha sido e será a palavra a qual nós devemos mais usar nos dias de hoje. Arrependimento. O homem precisa se arrepender. Precisa voltar-se para Deus em arrependimento. Precisa entregar a sua vida a Deus e deixar Deus guiar os seus caminhos. Lembre-se que Deus está no trono e de lá Ele governa todo o universo. E nós precisamos então trazer a essa humanidade o arrependimento. Na pandemia, Deus tem usado as suas formas, os seus meios, o seu jeito, para que o homem se volte para Ele. Nós somos agentes de arrependimento nos dias de hoje. Essa é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e de todos aqueles que estão à sua volta. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.